Oi, oi, oi. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, oi. Gente, que calor, vou ter que abrir um pouquinho aqui. Oi, Sabrina. Oi, Cláudia. Cláudia, você veio. Oi, Vira, boa noite. Que ótimo. Darkley também. Oi, Lê, boa noite. Que delícia. Oi, mãe. Minha mãe apareceu. Gente, pega esse balãozinho aqui da live e chama, começa a mandar para chamar as amigas aí no inbox. Vou dar mais 2 minutinhos aí pra gente começar. Oi, Lana, bem-vinda. Pega esse balãozinho, manda aí geral. Gente, fazia tanto tempo que eu não fazia live. Tô até me vendo aqui. Funções novas aqui que tem aqui. Hoje o tema é porque algumas pessoas não usam máscara e aglomeram. Tema atual, quente, pra gente se entender melhor, entender mais os outros. Oi, Tati! Boa noite, saudades! Quem quiser disparar aí o balãozinho e chamar as amigas, vamos chamando. Mais um minutinho eu já começo. Vão pegando papel e caneta. Vai precisar de papel e caneta para vocês anotarem. Oi, Margarete, boa noite. Bem-vinda. Bem-vindo, Felipe. Boa noite. Oi, Dani, você conseguiu? Boa noite, Dani. Conseguiu, eba! Pega esse balãozinho aí, gente. Manda para as amigas, vai convidando aí geral, porque esse tema aqui é de utilidade pública. Carol, boa noite. Muito bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho porque algumas pessoas não usam máscara e aglomeram. Esse tema é fundamental aí pra gente ter entendimento de tudo que tá acontecendo. Oi, Tuiane. Tuiane estava comigo hoje na palestra de manhã, né? Foi você, né? Eu lembro do seu nome. Me conta aqui. Quem quiser chamar as amigas, só clicar nesse balãozinho e mandar aí no direct das amigas, que a gente já vai começar. Muito bem, gente. Vamos lá, então. Primeira coisa, eu queria que vocês pegassem papel e caneta, porque hoje vai ser assim como uma aula mesmo de comportamento, de necessidades. A Tuiane teve essa aula hoje, ela veio aqui para participar de novo. E preciso que vocês peguem papel e caneta, porque eu vou fazer vocês terem várias reflexões hoje e saírem daqui bem mais compreendendo esse fenômeno da questão do autocuidado, tá? Célia, bem-vinda. Papelzinho e caneta na mão. Oi, Ana Paula. Só me avisem aqui se vocês já conseguiram pegar papel e caneta pra gente começar. Calor, né, gente? Nossa Senhora! Muito bem. Todo mundo tá com papel e caneta? Me escreva aqui se sim, que a gente vai começar já. Muito bem. Ok, Cláudia, perfeito. Maravilha. Sabrina, perfeito. Legal, muito bom. Então, bora começar então. Oi, Ana, boa noite. Perfeito. Bom, essa live, ela tem o objetivo principal. Oi, Solimar.
Tudo bem? Você é amiga da Letícia, né? Tô sabendo. Bem-vinda. Oi, Luciene. O pessoal tá entrando. Deixa eu dar mais um minutinho. Maravilha. Vão pegando papel e caneta, quem não pegou ainda, que hoje aqui o babado vai ser forte. Maravilha. Quem quiser pegar o balãozinho, compartilhar para as amigas. Oi, Elis. Muito bom te ter aqui. Maravilha, Solimar. Bem-vinda, viu? Maravilha. Bora, então. Gente, papel e caneta na mão. Então, deixa eu falar um pouquinho do objetivo da live. O objetivo da live não é julgar, tá? Porque só de divulgar o tema eu já recebi um bombardeio de mensagem dizendo: esse povo que não usa máscara, não tem respeito, é um egoísmo. A nossa tendência é julgar mesmo, mas por trás do nosso julgamento o julgamento nosso é uma defesa, tá? Do nosso ego, das nossas necessidades que estão carentes de cuidado. Então, quando a gente... Oi, Ana Paula! Quando a gente começa a julgar muito, isso conta muito sobre a gente. Muito sobre a gente. Ana Paula, amiga da Dani, Mara. Muito bem. Então, toda vez que vocês se sentirem julgando alguma coisa, olhe um pouquinho pro seu colo, tá? Porque quando a gente julga... Oi, Marília! Gente, quanta cliente aqui, que delícia! Quando a gente julga os outros, isso conta muito sobre a gente, né? Então, quando eu julgo o outro de não usar máscara, de aglomerar, e eu digo por mim, tá? Porque eu também julgo. Esse é um mecanismo praticamente automático. E o julgamento já é uma defesa, tá? Quando a gente julga, já é uma defesa que o nosso ego tá querendo nos proteger. Provavelmente a nossa necessidade não tá sendo atendida. Então, como a gente não olha muito pra gente, a gente joga pro outro. Normal, super automático. Mas o objetivo da live não é julgar quem tá fazendo isso, tá? Porque eu também caio nesse mecanismo e confesso que me incomoda bastante, por isso que eu trouxe isso pra live, tá? Me incomoda bastante ver as pessoas descuidando da saúde nesse momento. Então, esse é um tema que mexe muito comigo e por isso que eu sei que mexe com muitas pessoas também e eu quis trazer aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento em relação a isso. Então, o objetivo não é julgar, é trazer entendimento, tá? Esse é o primeiro ponto. E eu vou trazer uma teoria, que é a teoria dos instintos para vocês, que ela é profunda e ela casa com a teoria da ferida da criança interior, tá? Então, vocês que me acompanham bastante, que sabem que eu trato esse tema das feridas da infância, ela tem um casamento com esses instintos. Então, vocês vão perceber que para as 9 possíveis personalidades que todos nós temos, e quem acompanha meus stories tá já sacando, se identificando, quando a gente casa com essa hierarquia de necessidades que eu vou contar aqui para vocês, dá um comportamento novo. Então, 9 personalidades possíveis, vezes 3 necessidades básicas, instintivas que a gente tem, 9 vezes 3 dá 27 subtipos de personalidade, só para vocês sacarem quão complexo é. Então, não é só entender a ferida e só atender a personalidade. A gente precisa entender o nosso instinto dominante também para que case e esse 9 vezes 3 aí dê os possíveis 27 subtipos. Então, todos nós temos. Vamos, então, estacionar um pouco o tema das feridas e falar especificamente hoje sobre os instintos, tá? Pra gente parar de julgar isso mesmo. Dani, é pra gente exercitar a autocompaixão e a compaixão com o outro. Eu vou falar desse objetivo no final, porque isso nos ajuda a gente a ir para um outro lugar de diálogo, né? Um lugar de menos julgamento, talvez até consiga sensibilizar um pouco mais os outros, tá? Quando eu saio um pouco desse papel de juíza, eu entro num outro nível de diálogo com as pessoas. E aí eu consigo tocar, convencer um pouco, sensibilizar, porque eu saio do papel de juíza.
porque a gente sabe que julgar não ajuda diálogo nenhum, né, gente? Então, acho que é pra gente ter compaixão com a gente e com o mundo. Então, vamos lá, papelzinho, caneta na mão. Quero que vocês escrevam 3 níveis. Escrevam assim, dominante, intermediário, saudável, embaixo, e reprimido, ignorado, embaixo de tudo. Então, dominante, intermediário, saudável e reprimido, ignorado, embaixo de tudo. Me conta aqui na hora que vocês já tiverem escrito pra gente caminhar, então, porque é um raciocínio que é importante a gente pegar para que a gente possa entender esse fenômeno e vocês mesmos vão me responder. Porque que algumas pessoas, no final da live, que vai demorar no máximo 1 hora, vocês mesmos vão me dizer por que algumas pessoas não usam máscara e por que aglomeram, tá? Eu vou tirar de vocês isso, então acompanha comigo. Escreveram? Dominante, intermediário, saudável e reprimido. Oi, Carol. Oi, Mari. Oi, Raquel. Oi, Dani. Maravilha. Escreveram? Dominante. Oi, Ari. Oi, Maíra. Feito. Então, dominante, intermediário, saudável, reprimido. Todo mundo escreveu? Dominante, intermediário, saudável, reprimido. Maravilha. Então, vamos lá para entender os instintos. Para falar de instintos, e depois lá no final vocês vão entender o porquê que alguns não usam máscara e aglomeram, vai ser no final do raciocínio, vocês mesmos vão me dar a resposta, tá? Oi, Rá, que saudade! A gente precisa entender que nós, primeiro de tudo, nós temos 3 necessidades básicas. E essas necessidades básicas são instintivas. Não é uma escolha, não é construído na vida, é instinto, impulso, é bicho. É uma parte bicho que existe dentro da gente. Animalesca. E isso nasce com a gente, inclusive em uma hierarquia. Nasce com a gente. Não é genético, mas vem na nossa essência. Isso nasce com a gente, mas não é genético. Tanto que aqui em casa, cada um de nós, eu, meu filho, meu marido, a gente tem instintos dominantes diferentes. Cada um tem um instinto dominante diferente aqui. Pois bem, anotem aí os 3 instintos no outro cantinho do papel. Um chama autopreservação, o outro instinto chama sexual e o outro instinto chama social. Não existe uma ordem, cada um de nós tem uma hierarquia específica. No meu caso, o meu dominante... Vou contar mais no final, tá? Não vou contar minha ordem agora, não. Quem me conhece já vai saber. Pois eu vou fazer um quiz aqui pra ver se vocês adivinham qual é a minha ordem. Vocês vão sacar. É que assim, eu já tem uma quilometragenzinha em desenvolvimento, então eu disfarço bem os meus reprimidos, mas vocês vão sacar. O que acontece, gente? Pra falar de instinto, a gente tem que entender que nós temos 3 cérebros. Tá? Então, por quem não sabe, nós humanos temos 3 cérebros. A gente tem o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo, que é onde estão os nossos instintos, essas 3 necessidades. É no cérebro bicho, sabe? Aquele de instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência é o lado animal dentro da gente. É impulso, não é uma escolha e não é desenvolvido em vida, nasce com a gente, mas não é genético. Tá? Ok, esses instintos estão aqui no nosso cérebro reptiliano, que é o mais primário, tá? O cérebro bicho que a gente tem. Maravilha. Olha o maridão entrando aí. A gente conversa muito de instintos aqui em casa, então eu falei, assista para reforçar. O segundo cérebro nosso chama o sistema límbico, que é responsável pelas nossas memórias, experiências emocionais. Por exemplo, a nossa criança interior registra as nossas experiências emocionais, geralmente no sistema límbico. São os registros de experiências emocionais que a gente tem registrado da nossa infância. Por isso que a gente chama de criança interior. Criança interior nada mais é que os registros emocionais que a gente tem das nossas histórias de infância. Que a infância é o momento mais importante e de mais absorção da vida. E o
nosso terceiro cérebro, que é o maior, que é o cérebro adulto, chama neocórtex pré-frontal. É só nesse cérebro, gente, isso é muito importante. Só nesse terceiro cérebro que a gente desenvolve a compaixão e a empatia. E pasmem, os estudos dizem que lá para os 21 anos é que a gente tem esse cérebro neocórtex pré-frontal bem desenvolvido. O que faz a gente repensar em exigir compaixão e empatia de uma criança, já que esse cérebro é mais desenvolvido, né, com os 21 anos, né? A gente pode estimular isso nas crianças, mas não dá para exigir, né, gente? Eles não têm muito, né, cognição ainda para exercitar essa empatia que nós adultos temos. Pois bem, voltando aos instintos, eles ficam então nesse reptiliano. E a gente tem esses 3 instintos principais. O que vocês pensam? Que nessa situação de pandemia, onde é uma situação que gera um turbilhão de emoções na gente, o que vocês acham mais provável? A gente ativar o nosso cérebro mais primitivo, que é o reptiliano, vocês vão escrever para mim. Ou vocês acham mais provável que a gente ative o neocórtex pré-frontal, que só o terceiro cérebro, que é tido como cérebro mais desenvolvido, o cérebro adulto, que é onde tem a compaixão. O que vocês acham? O primeiro cérebro é mais ativado em situações de risco. Lembra que é sobrevivência. Reptiliano é instinto de sobrevivência, não é escolha. Então, nós estamos vivendo situações de risco, certo? Situações de risco a gente ativa nossos mecanismos instintivos de sobrevivência. Qual que é o cérebro mais possível que a gente ative? O reptiliano ou o primeiro, que é o reptiliano, ou o córtex pré-frontal, que é desenvolvido a compaixão? O que vocês acham? Primeiro ou o terceiro? Quiz. Escrevam aqui para mim. O reptiliano, exatamente. Tô suando aqui. Então, em situações assim de risco, gente, nós temos muita dificuldade de pensar como adulto. Porque a gente está lidando com o nosso lado animal, instinto de sobrevivência. E, voltando aos 3 instintos, a gente tem 3 instintos possíveis, em ordens distintas. Um é o dominante, um é o intermediário saudável e o outro é o reprimido, esquecido, ignorado. Então, eu vou contar um pouquinho o que cada instinto desse faz e eu quero que vocês vão pensando qual possível ordem é a sua. E lá no final, vocês vão adivinhar a minha ordem e vão contar para mim qual possível ordem de quem não usa máscara e de quem aglomera. Sem julgamentos. Pra gente olhar de um outro lugar. E quem sabe assim, desse lugar mais compassivo, com mais empatia e compaixão, a gente consiga ir para um outro lugar de diálogo. Porque compreender não significa concordar, tá, gente? São verbos distintos. Mas quando a gente compreende, a gente estabelece um nível de diálogo com mais empatia, mesmo que continue não concordando. Maravilha. Instinto de autopreservação. Vou contar um pouquinho o que significa. O instinto de autopreservação é o mais básico, porque ele fala da sobrevivência física. As pessoas que têm instinto de autopreservação dominante, e o que significa o dominante? É bom primeiro dar a legenda dos níveis. O dominante é aquele que eu uso exageradamente. E isso não significa que é saudável, tá, gente? Porque muitas vezes é exagerado. E isso na pandemia a gente percebeu claramente o que a gente usou exagerado. O que mais fez falta, qual foi nosso principal calo, o que mais doeu, tá? Onde foi nossa maior dificuldade, a gente sabe onde mais doeu. Então, o dominante a gente usa exageradamente, é um vício. Na hora que você viu, você tá fazendo, é impulsivo. Por isso não é uma escolha, tá?
O intermediário saudável é onde a gente se nutre. É saudável, é onde a gente é gostoso pra gente ficar. É onde a gente se nutre. É o instinto onde é gostoso usar. Que a gente usa de forma equilibrada, quando precisa. Porque é onde eu gosto de ficar. E o reprimido é aquele que eu não sei usar. Eu tive que botar ele de lado e eu não consigo ter habilidade desenvolvida, não sei usar. Então eu reprimo essa necessidade, tá? É onde eu uso de menos. Pois bem, vamos lá. Autopreservação. Vão botando aí, vão pensando qual que é sua hierarquia. Autopreservação são aquelas pessoas que temem, que são mais precavidas, mais prevenidas, que têm muito medo do risco de vida, tá? Então, são pessoas que zelam pelo sobrevivência física, alimentação, corpo, lar, casa, o ninho, os cuidados pessoais, cuidado com os filhos, a organização, amam rotina, gostam do controle, então naturalmente são pessoas mais ansiosas e naturalmente são pessoas mais introspectivas, mais autocentradas e com foco um pouquinho maior nas tarefas, tá? Captaram aí então? Então são pessoas com essas características, com mais foco na área. Oi, Dani! A Dani entrou. Oi, Cris! Então, são pessoas com foco pensando na roda da vida, na área família, filho, saúde, lar, casa, alimentação, corpo e finanças. Afinal, é o dinheiro que vai nos trazer muitas vezes a sobrevivência. Então, são as pessoas que morrem de medo de não ter o que comer, de passar risco de vida, de não sobreviver. Então, é o nosso instinto mais primário, assim. E tem pessoas que têm isso dominante. Então, imagine na pandemia, que já é um cenário de autopreservação, o que as pessoas com esse instinto dominante, ou seja, já usa isso exageradamente, o que essas pessoas estão passando, né? Então, são aquelas pessoas que estão com muito mais medo do que as pessoas que têm os outros instintos dominantes, tá? Então, a autopreservação conta sobre isso. Então, são pessoas mais concretas, tá? Que são mais pragmáticas, mais pé no chão, mais desconfiadas, querem ver pra quê, crer, ter provas, tá? Tem mais concretude, porque tem mais medo, quer prevenir as coisas pra não correr riscos, tá? Então, a autopreservação conta sobre isso, porque fala da sobrevivência. Então, são as pessoas que vão se organizar mais, ser mais pontuais, mais rigorosas com rotina. Então, pensem aí quem tem esse impulso exagerado. E aí, usa exageradamente o controle, muitas vezes. Até para aquilo que não precisa, né? E fica num nível não saudável. Então, o dominante nem sempre é saudável, tá, gente? Normalmente, ele é um distorcido para mais. Sabe aquele ponto da carne que a gente fala, o ponto para mais? Esse é o instinto dominante. Passou, é um pouco mais. Muito bem. Vão tentando pensar nisso. Segundo instinto, que é o sexual, não é só para sexo, tá, minha gente? Mas ele fala sobre a relação one-to-one, um a um. Então, são pessoas que precisam se fundir com um. Porque tem uma necessidade de conexão, intimidade, tá? Então, tem muita necessidade e se ele é dominante, vai vir carência, porque precisa muito. Por isso que se confunde um pouco os instintos com as feridas, porque a gente precisa entender esse mapa inteiro, os 27, né? Por isso que no curso a gente aprofunda um pouco mais, porque a gente tem que entender todas essas óticas, para a gente entender quais são os nossos mecanismos. Então, o sexual são as pessoas que são mais fusionadoras, se fundem mais. E eles precisam da relação um a um, porque eles têm necessidade de conexão, de intimidade, de relacionamento com um, profundo. Pois eu vou dar um exemplo assim, para vocês se identificarem um pouco mais.
sobre os três. E eles precisam dessa conexão profunda, precisam de vínculo. Precisa de vínculo. Já vai pensando nos filhos, no marido, em vocês, porque isso conta a nossa linguagem do amor. Conta qual que é o nosso conceito de respeito dentro de casa. O quão harmônico você vai ficar se você entender isso de si, do marido, do filho. Quanto de conflitos a gente pode evitar quando a gente entende a linguagem de amor e respeito do outro. E os sexuais também, como são pessoas mais de fusão, são pessoas mais impulsivas, intensas e que se jogam mais pro embate. São mais agressivas, impulsivas, elas vão mais pro embate naturalmente. Sabe aquele impulsivo que fala assim, na hora que eu vi eu já falei. Pois bem, o sexual tem muito disso. A hora que eu vi eu não me controlei, xinguei, já foi. Então o sexual tem muito disso. Quem tem isso dominante é assim, entra num conflito, sai de outro, entra em outro. E ele cuida muito desses relacionamentos um a um, tá? Precisa se fusionar. Então aquela pessoa que chega numa festa, ele vai querer encontrar quem conhece, porque precisa sentar com uma melhor amiga. A gente sabe muito bem, né? Se a gente é do um a um. E são pessoas mais sedutoras, mais carismáticas, mais atraentes, porque usam esse poder para fusionar e transmitir. A transmissão da comunicação é muito do sexual. Então imagina a confusão que deu pro sexual dominante ser trancado dentro de casa. Então começou a bombardear de live pra vida e o mundo, né? Eu lembro que a gente tinha live pra dar e vender pra tudo quanto é gente. Porque os sexuais dominantes ficaram desesperados. Eu vou me fusionar com quem? Pra quem que eu vou transmitir minha informação? Oi, Cris! Oi, Ana Tereza! Oi, Marina! Ai, Marina, minha cliente linda! Amanhã a gente tem sessão, hein, Marina? E aí, são pessoas que têm essa energia da transmissão, energia do embate, tá? São pessoas que têm essa intensidade, precisam dessa intimidade, dessa conexão profunda. Então, e são pessoas que valorizam mais experiências, tá? Novidades, são mais novidadeiros, querem mais aparência física para se sentir mais sedutor, cuidam mais da aparência física, porque a autopreservação é mais para saúde. Aqui é mais para aparência física, o sexual, tá? E para esses relacionamentos um a um. Então, se você se vê mais intensa, mais agressiva, mais impulsiva e mais naturalmente com impulso para se conectar e se fundir com uma pessoa, provavelmente seu sexual seja o dominante, tá? E agora vamos pro terceiro e último dos três instintos primários. Lembra do primeiro cérebro reptiliano que nesses momentos de risco a gente aciona porque a gente vira bicho, né, gente? Porque a gente começou como sendo bicho. O instinto terceiro é o instinto social. Já vão pensando aí no tema da live, certo? Quem é do instinto social dominante tem qual necessidade? De pertencer a grupos. É aquela pessoa que se solta, ele começa a fazer networking assim, se espalha, porque a ideia a preocupação é se relacionar com o grupo, não mais um a um, como sexual. O social precisa se espalhar, penetrar num grupo, porque tem necessidade de pertencimento. Então lembra a necessidade de sobrevivência, de vínculo, conexão, intimidade, aqui a necessidade de pertencimento. Percebe que a gente tá falando de necessidades básicas, impulsivas, tá? De impulso nosso. Essa pessoa, ela busca influência, busca o poder no grupo, status no grupo, busca networking, sai conversando, né? Sai se relacionando, porque tem essa necessidade de pertencer, tá? Necessidade de estar num bando. São pessoas normalmente mais voltadas a causas, mais ligados a questões políticas, estão mais ligados a essas questões maiores, de comunidade, coletivas, assim, né? São as pessoas que se elegem ali o síndico do condomínio, são pessoas que têm um olhar mais preocupado para o funcionamento do grupo, tá? Então, oi Edmeire, Conceição, Lara. Então, isso traz para essa pessoa uma necessidade de ter destaque,
de pertencer, são pessoas que vão ter muito mais dificuldade de dizer não para um grupo, para um convite de um grupo. Porque dizer não é acessar uma dor, talvez, de será que eu não pertenço? Será que eles vão me rejeitar, então, no próximo momento? Porque, gente, é instinto. Instinto. É o bicho que mora na gente, tá? Isso é sério, né? A gente precisa entender esse mecanismo. Então, eles vão valorizar mais o status, vão precisar mais de aprovação. Precisam mais de aprovação, tá? Porque se para eu pertencer no grupo, eles precisam aprovar, dar o aval. Então, eles vão buscar mais alianças, se comunicar mais com o todo, vão procurar mais união, vai buscar mais reconhecimento, status, ter papel de influência, de destaque, ter liderança. Os líderes natos, que a gente chama de líder nato, são pessoas naturalmente sociais dominantes. Porque eles fazem isso sem precisar de treino. E as empresas que eu trabalho, que me contratam para desenvolver a liderança, eu trabalho contra a natureza das pessoas. Porque a natureza vai trabalhar a favor dos sociais dominantes para a liderança. E para quem que tem o social reprimido? Eu vou trabalhar contra a natureza. Mas, gente, é possível desenvolver. Claro que é. Vocês vão entender no meu... Ana, vocês vão entender na minha hierarquia. Eu vou falar para vocês chutarem minha hierarquia daqui a pouquinho. E vocês vão ficar chocados com a minha hierarquia. Porque eu não pareço a minha hierarquia. Porque eu tenho uma caminhada já me cuidando, né, gente? Trabalhando com o meu autodesenvolvimento. Então, ninguém nem percebe mais o meu reprimido qual é. Porque a gente se desenvolve. Mas pensa o meu esforço lá para treinar os líderes de uma empresa onde não tem o social dominante. Onde ele tá reprimido. É um esforço, porque eu vou lutar contra a natureza dele, porque é instintiva, né? Na hora que bicho pegar ele, o dominante o social vai reprimir de novo. E o que vai dominar vai ser o dominante dele, né? Então, essas pessoas são mais preocupadas com a imagem, com a aprovação, precisam mais de conexões, de network, mais de reconhecimento. Lembrem que isso está falando de um cérebro primitivo, que é o nosso cérebro reptiliano, que é um pequenininho que fica aqui, que é o nosso primeiro cérebro, que é instintivo, que é do bicho que vive na gente, tá? Porque eu tô falando de instinto, não tô falando de coisas que a gente desenvolve na vida, que é o caso das máscaras de personalidade, que é totalmente desenvolvida a partir das feridas. Personalidade é desenvolvida na vida real, no aqui e agora. Personalidade não nasce com a gente, ela é desenvolvida a partir das interpretações de feridas. Essa é desenvolvida. Instinto nasce com a gente. E existe uma combinação entre personalidade e instinto. O que dá 27 subtipos, como eu falei. Então, primeiro questão. Quero que vocês pensem na ordezinha de vocês. Oi, Camila. Quero que vocês pensem qual possível ordem, qual possível seja o seu dominante. De novo. Autopreservação, sexual ou social. Qual que é o meu dominante? Aquele que eu uso exageradamente. Que na hora que eu vejo, eu já estou fazendo. Que eu perco o tom. Perco um pouco do equilíbrio, porque eu uso muito. É um vício para mim. Qual desses três? Qual desses três é um lugar onde eu me nutro? Onde é o meu intermediário saudável? Que é o meu único saudável. Normalmente é o intermediário. Que é aquele que eu uso quando preciso. Quando eu tô querendo me nutrir. Quando eu tô precisando... dessa, nossa, que delícia, fiz isso por mim, que maravilha. É um lugar onde eu uso às vezes, eu uso sob medida, eu uso quando é importante. O dominante não é, gente, não é quando eu uso quando é importante, eu uso sempre, até quando não é importante. E o reprimido é aquele que eu não desenvolvi habilidade para lidar. E tudo tem conexões sistêmicas, tá, gente? Tem explicações das relações com os pais, etc. Mas eu não vou entrar nesse quesito hoje, porque isso é um papo bem profundo. E eu aprofundo aí nas minhas jornadas de equilíbrio aí com as minhas clientes. Mas o reprimido é aquele que eu não tenho habilidade. Que quando eu uso, eu preciso me esforçar muito. Preciso botar isso no radar para me esforçar, para lembrar que eu preciso usar.
é esquecido, porque eu reprimi, eu nasci com ele reprimido. E por isso, se eu mantiver meu nível de consciência baixo, eu não vou desenvolvendo habilidade para lidar com ele. Então eu acabo esquecendo dele. Eu tenho que me esforçar. Preciso fazer um esforço para me fundir um a um. Eu preciso fazer um esforço para pertencer e para estar bem num grupo. Eu preciso fazer um esforço para cuidar do ninho, dos filhos, da casa, da autopreservação, da saúde, das finanças, da economia. Eu preciso fazer um esforço. Pensa vocês entrando numa sala de um curso, tá? O autopreservação vai entrar nessa sala e vai procurar o lugar mais longe do ar-condicionado ou mais perto, se ele tiver com muito calor. Ele vai perguntar que hora que é o coffee, que hora que é o almoço. Vai procurar por estrutura, que a autopreservação é o doido da estrutura, da organização. Vai perguntar, vai se preocupar com a estrutura, com a ementa. Vai estar mais pragmático, desconfiar um pouco mais, se organizar um pouco mais para chegar no horário. Não vai gostar de perder hora, detesta chegar atrasado. Vai já pegar uma aguinha e deixar ali embaixo da cadeira para tomar e tomando. Esse é a autopreservação chegando num curso. Ele dominante. O sexual chegando num curso, ele vai ficar doido para se fundir com alguém. Vai já olhar, meu Deus, tomara que eu encontre alguém conhecido. Ah, encontrei a Maria, quanto tempo. Vai grudar na Maria e vamos sentar junto, amiga. E lá vai ficar. Esse é o sexual dominante entrando num curso. Esse é o sexual, tá? O social... Achar rotas de fuga. Como assim, Dani? O social dominante, ele vai precisar pertencer ao grupo. Então, vou perguntar, quem que pode ser o líder dessa tarefa? Eu! Quem pode ser o voluntário disso? Eu! Gente, vem comigo! Vai ser a pessoa que naturalmente vai agregar, vai ser mais gregário, vai unir mais, porque tem essa necessidade de pertencimento. Isso é necessidade, tá? Maravilha. Quem é você entrando num curso? Pensa nisso e coloca sua hierarquia aí. Não necessariamente vai estar correta, tá, gente? Isso é só uma degustação. Claro, depois quem se interessar por isso tem todas as minhas jornadas aí que ajudam nisso, mas é para vocês sentirem a gente poder entrar no tema, que é da máscara e da aglomeração. Qual que você acha que é a ordem? Conta aqui para mim. Quero ouvir a sua ordem. Escreve para mim AP, SX e SO. Qual é a sua ordem? Coloca na ordem para mim qual é o seu dominante, depois o intermediário saudável e depois o reprimido. Qual você acha que é? E aí daqui a pouco vocês vão descobrir a minha, tá? Coloca aqui para mim na ordem. Usa AP para autopreservação, SX para o sexual e SO para social. Marido, se você estiver na live, me traz mais água, amor. Eu tô suando, assim, bicas. Esqueci, porque o ventilador, na verdade... Esqueci não, né? Tá lá com o Guigui, ele dormindo, então eu tô morrendo aqui, frita. E aí, morrendo frita aqui, você já pode imaginar qual que é o meu instinto dominante. Cláudia, tem o sexual dominante, social intermediário, autopreservação reprimido. Legal, Cláudia. Maravilha. Batemos um papo disso, né? Cláudia é minha colega de curso aí, já meu terceiro curso nesse tema, e a Cláudia é minha colega. Maravilha. E vocês? Os outros? Dani, autopreservação social sexual. Dani, maravilha. Ai, marido, obrigada. Dani, autopreservação social sexual. Faz sentido, Dani, eu que te conheço. Autopreservação social sexual. Tati, também concordo. Tati, minha cliente. Drita, minha cliente, ó. Sexual, autopreservação social. Social dominante. É isso, Lê? Sempre procuro rotas de fuga caso entre um atirador. Maravilha, Dani. É por aí. Eu no cinema, bem, eu olho a saída de emergência sempre. Obrigada, amor. Obrigada. Ai, preciso beber aqui. Isso aí, Dani, é bem da autopreservação mesmo, tá? Agora eu entendi o que você quis dizer. Oi, Fer. Sabrina, autopreservação social sexual. Jaque, autopreservação social sexual. Lara, sexual, social, autopreservação.
Dani, ah, Dani, que linda. Também acha, Dani? Super concordo. Dani fez minha cliente, é a da Margo, fez uma sessão maravilhosa essa semana. Concordo também, Dani, faz sentido. Edmeire, que linda, Meire, você tá aqui. Sexual, autopreservação e social, eu acho. Maravilha. Oi, padre. Gente, cada pessoa importante aqui na minha live. Então, maravilha. Agora eu quero que vocês descubram a minha ordem. Vamos ver se eu tô bem desenvolvida. Deixa eu ver se eu tô bem desenvolvida. Marília, social, Marília, concordo. Sexual, autopreservação. O seu dominante eu concordo, Marília. Faz todo sentido. Oi, Marina. Gente, acho que já tive várias fases na vida, mas depois que me tornei mãe, autopreservação... Ah, boa, Solimar. Maternidade aumenta a nossa autopreservação naturalmente, tá? Então, pense em você antes da maternidade, porque autopreservação, maternidade igual a autopreservação, tá? Mas pense em você antes, porque a gente distorce a nossa autopreservação pra mais depois da maternidade, sem dúvida, tá? E a pandemia também distorceu pra mais toda a autopreservação do mundo, tá, gente? Até quem tinha autopreservação reprimido no começo da pandemia ficou também nervoso. Mas quem tinha autopreservação dominante ficou louco, neurótico. Mas os reprimidos sofreram um pouquinho também. E na maternidade, mesmo quem tem autopreservação reprimido, sobe. A autopreservação sobe. Mas não muda a hierarquia, tá, gente? Subir significa aumentar aquelas necessidades, mas não muda a hierarquia, tá? A hierarquia é sempre a mesma. Isso mesmo, depois dos filhos eu olho se tem saída de emergência. Ah, Jaque. A Jaque é minha personal trainer, maravilhosa. O seu eu acho que é autopreservação social e sexual. Acertou algumas coisas, outras nem tanto. Quem mais chuta a minha? Quero ver. Você acha preservação sexual e social? Marília! Não vou dar spoiler. Quem mais? Quero mais umas 3 opiniões. Eu já dei alguns spoilers aqui, né? Laís, oi Laís, oi Clary. Quem mais dá algum spoiler meu? A preservação sexual social. Adri. Uau, gente. Todo mundo botou a preservação em primeiro. Será que eu dou muita bandeira? Quase nada. Quem mais chuta alguma coisa minha? Quero mais um chute. Quem mais? Minhas clientes aí que estão há tempos comigo. Minhas amigas. Autopreservação sexual e social. Gente, tô chocada, assim. Caramba! Praticamente todas acertaram. Autopreservação sexual e social. Autopreservação social e sexual, a Dani. Sexual, autopreservação e social. Gente, a maioria acertou, ó. Vocês estão mandando bem. Mas o meu é autopreservação sexual e social. Meu autopreservação é um vício. E eu preciso me cuidar muito, muito. Hoje aconteceu uma situação, vou contar a situação daqui a pouquinho. Autopreservação sexual e social, Eu tenho a preservação dominante. Então, assim, se eu não me cuido disso, se eu não trago isso pra consciência, fica exagerado completamente. Eu fico neurótica. Marília acertou em cheio, Marília. Gostei. E, assim, no começo da pandemia, eu fiquei neurótica. Assim, nossa Senhora. Então, assim, porque é instintivo, tá, gente? Como eu falei, a gente sai um pouco do controle. Quando a gente tá vivendo... E o que é pandemia, né, minha gente? É igual a maternidade. É uma situação de autopreservação pura. Pandemia é um cenário de autopreservação pura. Então, quem não tiver autopreservação na pandemia vai ter muita dificuldade de seguir os protocolos. Já começando a dar spoiler do tema, tá? Vai ter muita dificuldade. Eu não tive dificuldade nenhuma de usar máscara, nenhuma de ficar dentro de casa. Quem é autopreservação dominante ama ficar dentro de casa. Porque quer o ninho mesmo, o aconchego dos seus, é isso. Se nutre ali, tá? Mas é exagerado, tá? Porque o dominante, como eu disse, não é muito saudável, né? Porque é exagerado. O meu sexual intermediário, a vida inteira,
Eu amei me fusionar com uma pessoa. Então, quando eu fui casar, eu tinha uma amiga. A minha lista foi a lista mais fácil de fazer. O meu marido chorava. Porque o meu marido, quem conhece bem, o meu marido é social dominantérrimo. Ele tá aí pra dizer. Então, oi Dani. O meu marido chorava porque ele veio da Unicamp, ele tinha lista, ele tinha assim, uma turma de 60 brothers. Ele fazia a lista, ele quase morreu. Eu fui tranquilíssimo, porque eu tinha uma amiga da pós, uma amiga da faculdade, uma amiga da infância, uma amiga do colegial, uma amiga piriri, outra amiga. Gente, pra mim foi a lista mais tranquila, porque eu sempre tive a melhor amiga, sempre me fundi com uma. E sempre tive muito mais dificuldade quando tinha trio, quando tinha grupos grandes, porque o meu social é reprimido. Mas claro que eu tô trabalhada já no desenvolvimento e eu disfarço bem. E a nossa cura e a nossa missão de vida vem muito do resgate do instinto reprimido. Com o que eu fui trabalhar, gente? Conduzindo grupos. Então a nossa cura vem muito do resgate do instinto reprimido. Por isso que eu conduzo grupos com tanta tranquilidade, tão tranquilo. Hoje em dia, depois de me desenvolver tanto. No começo, parecia que eu saía atropelada do grupo, assim, tipo, atropelada, assim. Saía suando, atropelada, assim. Hoje, pra mim, é muito mais natural. Porque a gente pode desenvolver, né? Claro que podemos, né? O marido aí falando é verdade. Pra ele, foi uma dificuldade enorme ficar trancado dentro de casa. Mas ele cedeu com toda a sabedoria. Mas pra mim foi tranquilo ficar dentro de casa. Foi bem tranquilo. Então, vocês acertaram. E onde eu me nutro? Quando eu quero me nutrir, eu uso meu sexual dominante. Que é isso que eu tô fazendo aqui, ó. Fazendo transmissão. Quando eu tô transmitindo, quando eu tô fundindo, quando eu tô usando comunicação. Porque o sexual tem um poder de realização enorme. E eu uso isso a meu favor muito bem, mas eu uso sob medida. Porque quem tem o sexual exagerado quer realizar. Embate, impulsividade, realizar. Chega uma hora que é too much, assim. Quem tá do lado não aguenta, né? Quando ele tá muito exagerado, né? Então eu uso o meu sob medida. Quando eu preciso realizar, eu aciono meu sexual, quando eu preciso transmitir, que é o que eu tô fazendo aqui. E eu me nutro nesse lugar. Ele é saudável, é gostoso. Adoro quando a gente podia, né? Sair pra tomar café com uma amiga. Adorava. Se for uma, eu prefiro do que grupos. Sair pra tomar café com várias amigas, eu gosto, mas vai ser um esforço maior pra mim. Tá? Agora, conduzir grupos no trabalho é minha cura. Já amo, né? Porque, como eu falei, nossa missão é curar o nosso instinto reprimido. Bom, pensando no de vocês, pensaram nos meus, a pergunta que não quer calar. Por que algumas pessoas não usam máscara? Valendo. Escrevam aqui pra mim. Vamos falar da máscara primeiro, tá? Por que algumas pessoas não usam máscara? Essa eu quero ver. Vocês que vão responder. Tá aí já. Já dei toda a dica. Oi, Adilian. Chega mais. Por que não usam, gente? Que pega aí no instinto? Quero ver. Oi, do Jolu. Quero ver o que pega. Por que algumas pessoas não usam máscara? Ah, enquanto vocês vão escrevendo, deixa eu contar meu exemplo hoje. Meu exemplo hoje de autopreservação. Fui comprar um bolinho. Beleza. Aí eu fico observando a moça do caixa. Primeiro assim, observo, tá de máscara, não tá de máscara. Esses dias eu fui no mercadinho, um cara sem máscara, eu fico longe, assim. Eu pago assim, ó, no cartão de crédito, 1 quilômetro. Boa, vão chutando aí. Boa, Adri. E aí eu fui comprar um bolo. A mulher tava de máscara, mas assim, pegou em dinheiro, pegou nos cartões, apertou os botõezinhos da máquina e pegou em mais dinheiro das clientes da frente. Eu só olhando aquilo. E olhando o álcool do lado dela e ela não passava.
Aí eu fui fazer meu pedido, eu rezando, meu Deus, passa álcool, meu Deus, passa álcool, meu Deus, passa álcool. Ela catou no bolo, na mão. Gente, meu coração palpita. E eu preciso me controlar. E aí, meu desejo, meu impulso, a minha vontade é falar assim, pode passar álcool na mão antes de pegar meu bolo? Mas a gente, né? Ai, meu Deus, vai tentando, sim, trazer isso pra consciência e trabalhar o nível, né? Que nos toma muito. Muito bem, porque não tem instinto de autopreservação, porque não amam a si, que tem a ver com essa autopreservação da vida, autopreservação reprimido. Exatamente. As pessoas que não usam máscara têm a ver com instinto de autopreservação reprimido. É isso aí. Então, pensem, gente. É instinto. Não é desenvolvido na vida, é instinto. O que a gente pode fazer, tomar consciência e desenvolver a partir de agora. Aí dá. Mas ele nasceu com esse instinto. Então, é um impulso. Vem antes até da gente tomar consciência do que está fazendo. E a gente precisa tomar consciência para desenvolver isso. Porque se a gente ativa nesses momentos de risco, que o nosso lado bicho é acionado e o cérebro reptiliano é o cérebro responsável pela sobrevivência, e a autopreservação tá reprimido, o nosso instinto é fundir com alguém, o nosso instinto é ir pra galera, é instintivo. E aí eu vou usar um pouco menos o terceiro cérebro, que é o cérebro da compaixão. Por isso que a gente, quando vai julgar, a gente diz, não tem amor aos outros, não tem empatia. Realmente, não tá tendo, não tá usando, isso é fato. É fato. Eu tô explicando cientificamente por que não estão usando. Porque tá ativando um cérebro que não é o cérebro da compaixão, que é o terceiro. Entende? Então, o instinto tá aqui, né? Não tá usando a compaixão mesmo. Então, quando a gente fala que não tá tendo empatia, não tá mesmo, porque não tá usando o cérebro capaz de ter empatia, que é o nosso terceiro, tá? Então, por que as pessoas não usam máscara? Porque tem autopreservação reprimido. E porque algumas pessoas aglomeram, gente. Agora, tem duas respostas. Tem a ver com dois instintos. Qual que é a ordem dos instintos, dos três? Qual a hierarquia? Lembra que a hierarquia nasce com a gente, não é genético, mas nasce com a gente. E essa hierarquia nos acompanha para a vida inteira. Ela não muda, tá? A hierarquia é sempre a mesma. A gente sempre vai ter uma tendência impulsiva de usar mais, outra vai ser mais saudável, equilibrada, o outro vai ser mais reprimida, esquecida, ignorada. Qual que é a ordem, qual a hierarquia dos três instintos para quem aglomera? Agora eu quero ver, para dar nota 1000 para vocês. Qual que é? Oi, Elide. Lembrem que os três instintos têm a ver com a roda da vida, tá? Então, se a gente pensar no instinto de autopreservação, ele conta das necessidades de saúde física, conta da necessidade de corpo, alimentação, finanças, casa, maternidade, ninho, conforto, finanças, economia. O social conta social, amigos, lazer. E o sexual, mais vida afetiva, amizade one-to-one, tá? E pode também o sexual se fundir também com projetos, tá? São muito fundidos também com realizações, tá? Com projetos. E o autopreservação mais com tarefa, rotina, to-do list, né? O autopreservação tem muito a ver com to-do list. Minha autopreservação, se eu mostrasse minha agenda, antes vocês já sacariam. Autopreservação é tarefa, rotininha, estrutura, organização, to-do list. O sexual, como ele tem um embate mais fusionador, vamos dizer assim, e ele vai para transmissão, para realização, o sexual se funde muito com projetos também, tá? Ou com pessoas, né? Então tem a ver com a área da vida também profissional dessa realização, e tem com afetiva e com amizades one-to-one,
sexual. E o social com lazer e vida social. Essa é a área da vida, as áreas da vida, da roda da vida, dos instintos. Vamos ver. A ordem. Dri passou de ano. Olha a ordem da Dri. Quem aglomera? Social dominante, sexual intermediário, autopreservação baixa. Matou a pau. Dani, social dominante, social, sexual, autopreservação. Quem aglomera tem social dominante, autopreservação reprimido. A necessidade de se fundir, se fundir é do sexual, é uma palavra do sexual. A necessidade do prazer social é tão alta que eu ignoro a minha necessidade reprimida de autopreservação. É isso, minha gente, social, exatamente. Então, gente, vocês já responderam pra mim. Algumas pessoas não usam máscara porque tem autopreservação reprimida. E as pessoas que aglomeram porque tem um social muito dominante e o autopreservação muito reprimido. Por isso que aglomeram. Porque o prazer do pertencimento ao grupo engole qualquer necessidade reprimida de preservar a vida. E aí aglomeram. E por que, Mari, a gente tá ouvindo tudo isso? Porque a gente tá vivendo num momento muito difícil. Muito difícil. Quem caiu na cilada aí de achar que quarentena eram 40 dias, igual eu, levanta a mão. Primeiro eu achei que era 15, né? Quem falava que quarentena era 40, eu já falava, você tá doida. Quem caiu nessa cilada, levanta a mão aqui pra mim. Minha gente. Mais alguém caiu nessa cilada, achando que quarentena era no máximo 40 dias? Eu caí. Ciladaça. E estamos cá, né? Há quase, né? Um ano. Pois bem. Então, a gente está vivendo tempos muito delicados. O que aciona o nosso julgamento, a nossa raiva, tá? A nossa ansiedade. Quem que é mais ansioso? A preservação dominante, tá? Eu sou um poço de ansiedade. Eu sigo essas normas, mas é estranho porque eu faço isso pelas pessoas que eu amo e não por mim. Ah, tá. Então pode contar um pouquinho aí. Oi, Pamela, pode contar um pouquinho sobre os seus instintos aí, Adília. Então, porque o autopreservação, ele vai cuidar de si e do ninho, tá? Dos filhos, assim, principalmente, assim. Do ninhozinho, assim, da família, do ninho, tá? O autopreservação dominante. Vai ficar muito preocupado com isso, tá? Com os filhos e consigo, assim. Com sua família, assim, ali, núcleo, né? Com os pais, tá? Com as pessoas que tá ali mais no ninho, tá? Mais próximo. Esse é a autopreservação dominante. Em especial consigo e com os filhos, tá? Tem muito a ver com isso. Autopreservação dominante, tá? Esse daí. Então, a gente tá passando um momento bem delicado, né? De privação das nossas necessidades, de muito medo, de muita ansiedade, de muita raiva. E a raiva vem, muitas vezes, desse lugar de necessidade diferente. Quando a gente não sabe lidar com uma necessidade diferente, a gente vai julgar. Porque, obviamente, é mais fácil eu julgar o outro do que compreender que ali está uma necessidade diferente da minha. O julgamento é uma defesa. A gente está defendendo aquilo que é importante para nossa vida. O outro tem outra necessidade. Isso não quer dizer que eu concorde. Quer dizer que eu compreendo. Então, o objetivo da live é sair do lugar de julgador, que não rola diálogo quando a gente julga, e ir para um lugar mais humilde de compreensão, e que nesse lugar cabe um diálogo mais sensibilizador sobre o momento. Eu conversei com várias pessoas durante essa pandemia. Eu tenho várias clientes. Algumas não é autopreservação dominante. Algumas são autopreservação reprimido.
E quantas vezes no diálogo, de um lugar de não julgamento, a gente trocou de uma forma mais sensibilizadora sobre os riscos, sobre o momento, sobre novas estratégias para sentir pertencendo, novas estratégias, porque a necessidade está lá, gente, a gente não muda. Ninguém vai tirar a necessidade dessas pessoas, elas estão lá. Lembra que elas nasceram com essa necessidade, não é genética, mas elas nasceram com essa necessidade. Então, a gente talvez convença, quando a gente passa a compreender um pouco, sensibilize que é um período e de um lugar mais humilde assim no diálogo, que é um período que vai passar, que pode ter outras formas de se sentir pertencente. Meu marido tá aqui, ele é social dominante, ele sabe do que eu tô dizendo, ele faz lives semanais com o grupo de amigos deles. Então, existem formas, estratégias diferentes para suprir nossa necessidade nesse momento. Mas é de um lugar mais humilde que a gente consegue esse diálogo. A gente dizendo que vocês não têm respeito à vida, vocês... Não vai sair nenhum diálogo, né, minha gente? A gente sabe disso. Quando a gente vai para esse lugar mais julgador, de juiz superior, não tem aderência. Então, se a gente sentir, perceber que tem um espaço de empatia, de compreensão, mesmo você não concordando, porque compreender não é concordar, você vai para um lugar muito mais empático de diálogo. E talvez convença, talvez sensibilize, que existem outras ferramentas. Então, tem clientes minhas que começaram a fazer o chá da tarde com a melhor amiga virtualmente. Tem o meu marido que começou as lives em grupo, porque ele precisa de grupos grandes. Ele, imagina, para fazer a lista de casamento, ele sofreu de chorar. Porque o grupo dele tinha 60, ele queria convidar os 60. Eu perguntava, mas quem é seu melhor amigo? Ele dizia, que melhor amigo? São 60. Não tem melhor amigo. São 60. Então, é isso, assim, tem outras estratégias, mas a gente só vai conseguir abrir esse canal de diálogo, que é o tal da conversa empática, quando a gente compreender que por trás do outro existe uma hierarquia diferente da nossa. O meu filho provavelmente é sexual dominante, porque ele tem muita necessidade de fusão. Muita necessidade de fundir. E autopreservação provavelmente intermediário. Autopreservação. E o social provavelmente reprimido como o meu. Então, eu sabendo disso, eu preciso cuidar, porque a gente tem que desenvolver os três. Preciso cuidar para colocar, incentivar mais ele em situações sociais, de grupo. Porque como o meu é reprimido e provavelmente o dele também, que eu sinto que ele tem 4 aninhos, é pequenininho, mas é como a gente sente a hierarquia dele, sexual, autopreservação, social. Isso faz com que eu, sabendo que tanto o meu quanto o dele é social reprimido, e ele tem muita fusão comigo e escuta muito o que eu falo, eu tenho que sempre estar no radar para estimular isso. Momentos em grupo. Para ele trabalhar o nível saudável desse instinto, mas vai ser sempre o terceiro instinto dele. A hierarquia não vai mudar, mas dá pra gente desenvolver e levar isso para um nível saudável, os 3. Quando a gente tá chegando na nossa essência, a gente eleva os nossos instintos para os 3 estarem saudáveis, né? E a gente poder usar um ou outro à medida que a gente sentir que precisa, né? E não mais nesse impulso animalesco. A gente usa com muito mais consciência. Então, muda a vida saber isso. E daí vem uma maternidade muito mais consciente. Porque a gente sabe quando que o filho está precisando de conexão, quando o filho está precisando de segurança, que é a autopreservação. A conexão é o sexual, o vínculo, a intimidade. A autopreservação, que é segurança. E quando que ele está precisando pertencer, que é o social. E claro, tem inúmeras outras necessidades, né, gente? Assim, eu tenho uma lista assim, de mais de 100 necessidades, mas essas são as mais básicas. Nós nascemos, isso assim é primata, assim, sabe? Primário. Nós nascemos com essas 3. Então, quando que o filho, quando que o marido, quando que a gente tá precisando pertencer, se sentir segura,
ou ter conexão e vínculo de intimidade? Nós transitamos. Quanto mais saudável a gente tá, mais a gente transita de forma equilibrada entre esses três. Mas sempre vai ter hierarquia. Quando que o filho conta isso? O comportamento dele é o que menos conta. O que conta é a necessidade que está por trás. O comportamento dele inadequado é que ele está contando uma necessidade que não está sendo olhada. E aí a gente, com raiva, briga por causa do comportamento. Para! Tenta escutar o que ele está te contando. Tem pedido de conexão, tem pedido de intimidade, tem pedido de se sentir seguro, tem pedido de pertencimento. Comportamento que menos conta, ele é só a manifestação de uma criança que tem o cognitivo da idade que tem. Então, eles manifestam de maneira diferente que a gente manifesta, a gente aprende a pedir. E aí, quando a gente vai ensinando o filho a pedir, quando você sentir isso, pede colo pra mamãe, filho. Guilherme tá com 4 anos, eu vou ensinando isso pra ele. Tudo bonitinho. Ele falou hoje pra mim, mãe, eu tô com soninho. Porque quantas vezes a criança, sono é autopreservação pura. Naquele momento, necessidade básica de preservar o corpo. O que criança com sono faz? Começa a brigar com o amiguinho, quebrar os brinquedos, bater na mãe, jogar tudo pro alto. Quem não passa por isso em casa, gente? Tire a primeira pedra. Todas fazem isso. Isso é da criança. Porque a cognição deles é de uma criança. Não dá pra exigir que eles parem. Veja bem, mamãe, eu tô com sono. Então, eu tô achando melhor não brincar agora. Ele não vai fazer isso, pequenininho. Então, ele fez isso há uns dias. Eu falei, filho, quando você sentir isso, conta pra mamãe, eu tô com sono. Aí hoje ele falou assim, mamãe, é que eu tô com soninho. Ele tava super irritado. Eu falei, você tá com sono, filho? Não, porque não sei o quê. Continuou me ignorando. Mas você tá com sono? Não, porque eu não sei. Deu um tempo e ele falou, mamãe, sabe o que é que eu tô com soninho? Porque eu pedi pra ele falar isso. Então, a gente vai ensinando formas de expressar, né, pra criança. Agora, a gente é marmanjo, né, gente? A gente tem que aprender a falar claramente que a gente tá precisando. E o que é a linguagem do amor e o respeito nos instintos, né? Então, eu, como autopreservação, meu marido, bem, é um anjo aqui em casa. Então, ele tá aqui na live, assim, ó. Ele cuida mais da casa que eu. Então, pra mim, essa linguagem do amor dele, o principal, eu te amo. Que ele prepara comidinha, ele organiza as coisas. É o eu te amo, assim, em caps lock. Quem tem o sexual dominante vai ter necessidade do eu te amo, no beijinho no cangote, do abraço. Eu gosto disso, mas eu uso nisso no nível saudável, não de forma exagerada. E o social dominante, o eu te amo vai ser, vamos pôr um funk? Vamos fazer um churrasco aqui com a galera escondida? Então, assim, essa vai ser a linguagem do amor, né? As pessoas têm necessidade diferente. Então, a linguagem do amor é diferente. E o respeito, a linguagem do respeito também. Você não está me respeitando. Opa! Qual dessas 3 necessidades não estão sendo atendidas? Será que não está ajudando a lavar louça, não está ajudando em casa? Autopreservação. Será que você não está me respeitando como mulher? Tem a ver com não tá me elogiando mais, não está me sentindo mais bonitona? Sexual. Tá com necessidade de fundir. E de fusionar, assim, de ter essa relação mais fundida. Social, qual que é o respeito? Você tá me privando de fazer minhas coisas com as minhas amigas. Então, a linguagem do respeito e a linguagem do amor tem absolutamente tudo a ver com o viés das nossas hierarquias. Da nossa, no singular, hierarquia. E tá ok. E se eu não respeito? Vem o conflito. Conflito nada mais é que a falta de leitura da hierarquia das necessidades. Conflito é a gente não saber ler o que é importante pra gente e pra quem a gente ama, pra quem a gente convive. Então, essa teoria foi tão libertadora pra mim, porque eu consegui entender como era o meu modus operandi, como é, e o do meu filho, que é a pessoa que eu mais amo no mundo. E isso, assim, foi libertador pra minha maternidade. Pro meu marido, que é a pessoa que é mais parceira minha. Foi muito libertador. Pra gente trabalhar juntos. A questão social dele, que é o dominante dele, como quer ficar em casa. Pra ele. Tem questões, gente. Tá
tá pegando. E ele super respeita, mas é um exercício interno, né? Se ele fosse casado com uma social dominante, provavelmente a gente já tinha feito vários churrascos aqui em casa com galera. Mas como eu sou uma autopreservação dominante, quanto de diálogo existe a partir dessa temática? Então, para a gente olhar para os conflitos, a gente precisa olhar para o que tá pegando na hierarquia das minhas necessidades. Será que eu tô lendo ela? Será que eu tô pedindo ela? Será que eu tô comunicando? Porque eu preciso identificar e preciso comunicar, né? E aí, nesse lugar de diálogo, para não dar conflitos, porque é o tema que dá conflito, é atendimento de necessidades, é o conflito puro. Para não dar conflito, a gente precisa ir para esse lugar mais empático. Que eu falei que era o objetivo da live, não é julgar essas pessoas por serem XYZ, porque isso a gente no nosso íntimo já faz mesmo, aqui dentro a gente já faz. Mas se a gente quer de fato ir para um lugar mais compassivo, a gente precisa exercitar o entendimento do que está acontecendo. E aí não significa concordar. E aí me leva para um lugar muito mais humilde para o diálogo. E aí eu ganho muito mais possibilidade de persuadir, de convencer e até de sensibilizar o outro. É disso que a gente está precisando, porque tá muito difícil. Tá muito difícil viver tudo isso, gente. Tá fácil, não. A gente tá... E as nossas necessidades não atendidas impulsionam todas as nossas sensações da infância. Impulsiona a nossa sensação de invisibilidade, né, minha gente? Que a gente tá se sentindo o cocô do passarinho de invisível, né, nesse país. A gente se sente abandonado, sente carente de cuidado, a gente se sente completamente inseguro. Todas as nossas sensações de infância ficam latentes. E aí você tá com os 3 instintos e necessidades privadas, porque nós fomos privados dos 3, tá? Social, do sexual e da segurança física, né? E você tá com todas as suas feridinhas de infância gatilhadas, não vai dar muito boa coisa não. Então a gente precisa exercitar esse entendimento pra gente sobreviver sem pirar nesse momento tão desafiador. E aí, combinando as suas estratégias da sua personalidade, como você usa a sua personalidade para conseguir tudo que as necessidades da personalidade tem, que sua ferida registrou, que é amor, segurança, importância, né, visibilidade. E você usa as estratégias da sua personalidade para conseguir também a sua necessidade instintiva. Então, eu como mental... Para eu conseguir as minhas necessidades, por exemplo, que o vício da minha ferida é o planejamento, para eu conseguir as minhas necessidades de autopreservação, eu saio planejando a vida. Saio planejando tudo, para estar tudo ali controladinho, organizadinho, né? Estruturadinho. Então, a gente usa as estratégias da personalidade, por isso que são 2 teorias combinadas, tá? E é isso, gente. Então, eu queria perguntar para vocês se fez sentido essa live para vocês. Tô vendo aqui, acho que fazendo uma... deixa eu ver o que eu perdi aqui. Nunca sentei de costas pra porta, a Dani. Acho que só fazer uma reavaliação só autopreservação sexual e social. Igual a mim, autopreservação sexual e social, Dri. Maravilha. Briguei tanto desde março, já briguei tanto desde março, né, Dani? Maravilhoso, Mari. Oi, lindona. Letícia, tô precisando de um café virtual com você. Boa, Solimar. Sol, precisamos. Que bom. Me conte como é que foi hoje. Mari, Ana Paula, vocês chegaram agora no finzinho. Gente, eu não acredito. Como é que foi hoje essa teoria? Fantástico, Mari. Dani, o meu marido tem os primeiros níveis hierárquicos só predominante. Brigamos sempre, porque eu acho que ele faz de propósito. Fez muito sentido, foi fantástica, muito legal, muito obrigada, extremamente esclarecedor, muito bom, super entendido, que bom, gente, maravilha, maravilha. Quero convidar vocês a fazer alguns convites, Mari querida, foi maravilhoso, foi muito amplo,
É bem profundo, assim. Imagine quando a gente casa isso com as personalidades, né? É muito bom. Então, assim, são 27 possíveis tipos, né? A gente tem um. E a gente entender isso, assim, é demais de libertador, assim, né? Demais de libertador. Vou aproveitar para fazer alguns convites para vocês. Quem não baixou meu e-book da Criança Interior, é gratuito, tá lá no link da minha bio. Que bom, Solimar, te espero lá nos stories, viu? A Letícia super, super, super assídua lá. Deixa salva, eu tinha certeza que a Lidiane ia pedir isso. Lídia, como eu te conheço? Não, eu entrei e saí porque estava travando. Vocês querem que eu deixe salva? Quem vota aqui? Quem vota em deixar salva? Eu vou convidar vocês para algumas coisas, né? Primeiro, quem não baixou o e-book da Criança Interior, vai lá no link da minha bio, tem as 7... que 7, Maria? Tem as 9 feridas de infância e a construção das suas respectivas personalidades. É maravilhoso. O e-book é gratuito, tá no link da minha bio. Quem não acompanha os meus stories ainda, lá nos stories eu aprofundo com as minhas seguidoras mais, assim, leais, que são vocês e mais um tanto aí que me acompanham diariamente. Eu aprofundo as feridas da infância nos meus stories, normalmente de segunda, terça, hoje não teve por causa da live, né? Normalmente segunda, terça e quinta. Então eu tô construindo aí, já passaram todas as feridas emocionais, já estou nas feridas mentais, que logo eu começo a minha. As feridas mentais, a ferida mental, que eu tô falando da insegurança em si mesma, tenho várias clientes dessa ferida, inclusive muitas online aqui. E a próxima vai ser a minha, que é a do ego da gula. E depois eu vou para as feridas instintivas, que é mais corporal, mais da ação. E acompanhe nos stories quem quiser aprofundar. Outro convite. Lembra que eu pedi para vocês compartilharem, que vocês pediram live de ansiedade? O post teve muito mais compartilhamentos do que 10. Parabéns, mulherada. Amanhã eu divulgo para vocês quanto que vocês arrasaram no compartilhamento e teremos a live de ansiedade. Vocês topam a semana que vem, terça-feira, mesmo bate-horário, terça-feira que vem às 9 da noite, vocês topam a live de ansiedade? Vou divulgar no Instagram, vou botar lá o lembrete, tudo bonitinho. Se vocês toparem, já tá marcadíssimo aqui pra mim. Convido então vocês ao e-book, acompanhar a série das feridas nos stories, acompanhar lives sobre estratégias para lidar com a nossa ansiedade. E aí eu vou fazer vários links com hoje, tá? Então foi pré-requisito estar aqui hoje, porque lembra que quem tem autopreservação dominante são os naturalmente mais ansiosos e mais controladores, porque a ansiedade vem da necessidade de controle. Então, convido vocês para a live de ansiedade, terça que vem no mesmo bate-horário. E, para quem tem me perguntado sobre os meus produtos digitais, vamos lá. Eu trabalho com mergulho na criança interior e eu tenho uma jornada do equilíbrio que tem o resgate da criança interior 1, que eu devo lançar em abril, a nova turma, que vai ter até mais módulos. Eu vou falar muito da relação dos desdobramentos das feridas na carreira, na maternidade, até no casamento. Vai estar muito bom. Já era maravilhoso, vai estar muito bom. E aí vai ter até mais módulos e vai rolar vários cupons de desconto. Para quem for Rapidex na inscrição, vai ter cupom bom. Para quem trouxer 3 amigas, vai ter um cupom assim que vai despencar para menos da metade do valor do curso. Então já começa a chamar a galera aí para engajando. Em abril eu devo lançar o Resgate 1. E quem faz o Resgate 1 tem a possibilidade de entrar num grupo terapêutico, que chama Resgate da Minha Criança Interior 2. E aí é um grupo terapêutico, o formato é aulas ao vivo, acolhimento ao vivo, porque o 1 tem muitas aulas gravadas e o 2 é grupo terapêutico, aí já é menorzinho, e aí no 2 rola muito mais ao vivo. E no 1 vai rolar mais gravado, mas tem as lives também para as inscritas no 1 para tirar dúvidas, tá? Enfim, gente, o grupo 2, tem várias aqui que estão no grupo 2. E quem se interessar é uma trilha, é uma jornada. Precisa fazer o 1, que é a base, assim, que cai toda a nossa ficha da existência. A gente aprende a olhar para o que doeu na infância,
a ver o que cristalizei de personalidade, como que eu uso isso de forma viciada, quais são os meus mecanismos de defesa, se tá mais no emocional, mais mental, mais no corpo, na ação. Qual que é a minha linha de estresse, quando eu me estresso, como vai ser o meu comportamento e qual que vai ser minha linha de desenvolvimento para chegar na essência. O que eu preciso desenvolver de virtude e de nível mental para eu atingir a minha essência. Tem meditações profundas de encontro da criança interior. Eu trabalho também, além dessa temática, com um viés sistêmico também, para a gente aprender também a olhar para o nosso sistema, ressignificar as questões com pai e mãe. Isso ajuda demais a gente evoluir. Isso no primeiro resgate, que tem aulas gravadas e algumas ao vivo. O segundo, que é aprofundamento em grupos menores, que é o grupo terapêutico, só consegue entrar no segundo quem fizer o primeiro. E tem os atendimentos individuais também, todo mundo já sabe que eu atendo individualmente também nessa temática, e tudo pode me falar por direct ou WhatsApp, que tá no link da minha bio também. Já tem uma lista rolando, o meu WhatsApp tá no link da minha bio, além do meu e-book. Já tem uma lista rolando de interessadas no grupo da criança interior. Quem quiser me passar o nome, eu ponho na lista e aviso em primeira mão, assim que eu for divulgar. E vocês vão saber dos cupons antes de todo mundo. Em breve eu vou criar um grupo no Telegram, a gente vai poder papear também lá por lá. Fiquem atentas às novidades. E deixa eu ver o que vocês voltaram. Voltaram aqui. Paty, obrigada por seu esclarecimento, ajudam demais. Eu estava em uma reunião. Salve, a gente compartilha. Sim, salva, please. Eu sim, perdi. Obrigada, foi maravilhoso. Gente, então eu vou combinar uma coisa com vocês. Não entrei e saí porque estava travando. Vou combinar uma coisa. Eu nem sei se eu consigo gravar quando passa de 1 hora, mas eu vou tentar, tá? Prometo que eu vou tentar. Eu salvo com um pacto, vê se vocês topam. Vocês compartilham nos stories de vocês e marcam o meu @. Podemos levar essa mensagem pro mundo? Acho que isso precisa ser curador. As pessoas estão adoecidas. Adoecidas, ou por usar muito o seu dominante, ou por usar nada o seu reprimido. E a gente precisa cuidar daquilo que nos compete. Isso, para mim, é minha missão. Como eu disse, minha cura está no resgate do meu reprimido, que é o social. Então, quanto mais eu puder espalhar para o grupo, para o mundo, a minha mensagem, mais a minha cura e minha missão está colocada no mundo, meu propósito. Então, eu vou salvar com esse combinado. Se não salvar, é porque passou de 1 hora e eu não sei qual que tá sendo a regra do Instagram, que faz muito tempo que eu não faço live. Porque eles limitavam a salvar live só de 1 hora. Rezem para eles permitirem. Se não permitir, eu conto nos stories. Mas a gente tem esse pacto, então vou tentar salvar. Jogo lá para os meus stories. Vocês clicam e compartilham e marcam o meu @. Combinado? Um beijo no coração de vocês. Que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz. Me contem aqui, gente, como que vocês estão saindo? Cláudia, ajudou a esclarecer? Me conta, Cláudia, te ajudou um pouquinho? Ju, a gente fala amanhã, hein, Ju? Muito bom, gente. Muito bom. Marília, quando que você vai começar a terapia? Te quero, mulher. Bora! Gente, como é que vocês estão saindo hoje? Que bom! Fico tão feliz, Dani. Dani, ajudou você a entender um pouquinho aquilo que a gente conversou de dia? Que bom, Cláudia, que te ajudou. Falamos amanhã. Vanessa, que linda. Dri. Quem quiser já ir pra lista, me fala, tá, gente? Pra vocês terem em primeira mão aí o lançamento do Resgate 1, que vai estar sensacional. Sensacional. Vai ter grupo no Telegram pra gente compartilhar, vai ter aulas gravadas, aulas ao vivo. O Resgate 1 vai estar sensacional. Já era. Vai estar sensacional. Maravilha. Em breve, prometo, Marília. Edna, que linda. Combinado, Marília. Um beijo, meninas. Boa noite. Tchau, tchau. Compartilhem, marque meu @, hein?